Olá, meus cumprimentos a todos e a todas. Iniciamos esse vídeo lembrando a todos que lá no início, no nosso primeiro vídeo, definimos 2 pontos como parâmetros na nossa contribuição com a educação durante esse período da pandemia do coronavírus. O primeiro seria com base na legislação em vigor, e o segundo, em relação à gestão do sistema educacional, com foco na garantia de uma educação de qualidade para todos, considerando essa qualidade como a eficiência e a efetividade do processo ensino-aprendizagem. E, seguindo nesse mesmo prisma, gostaria de dizer a todos os amigos e aqueles que nos acompanham que, em função do momento que atravessamos, do momento que o Brasil passa, entendi que essa contribuição, tendo como base esses 2 parâmetros, está totalmente prejudicada. E a partir deste vídeo, começo a dar um direcionamento para a conclusão e o encerramento de minha participação nessa contribuição para a educação durante a pandemia do coronavírus. Por que estou dizendo isso? E aí é questão de opinião, ninguém é obrigado a concordar. Mas quando eu consigo vislumbrar o Poder Executivo legislando, o Poder Legislativo decidindo sobre orçamento, o Poder Judiciário tratando de política, a mídia direcionando a informação para os interesses da audiência, a iniciativa privada tomando parte, envolvendo-se nas decisões sobre distribuição de recursos públicos, eu entendi que deveria parar por aqui. Está claro que, neste momento, a educação, e principalmente a educação pública, não é prioridade, não é preocupação, não é interesse neste momento que passamos tão difícil da pandemia. Então, por esses motivos, entendi que deveria dar um encaminhamento para a conclusão da minha contribuição. Mas eu não posso fazer isso sem responder ainda algumas perguntas que estou em dívida com os amigos, com aqueles que nos acompanham, que nos mandam zap, nos mandam e-mails, entram em contato conosco. Então, vou reservar o tempo próximo para responder a essas perguntas e dar o encaminhamento final da minha participação. Só não gostaria de transparecer que perdi a esperança. Não, de maneira nenhuma. Sempre acreditei, acredito e continuo acreditando que é possível, sim, ter uma educação pública de qualidade no Brasil. É possível. Eu me lembro que num dos vídeos anteriores, me desculpem se não me lembro o número, disse a vocês que eu começava a enxergar talvez um fósforo no fim do túnel e esperava que esse fósforo acendesse algumas velas, que talvez essas velas se transformassem numa lanterna e que aí viesse a luz no fim do túnel. Infelizmente, é um sentimento próprio que o fósforo apagou antes de acender a vela. Desculpe a colocação. Mas vamos lá. O que eu estou ainda em dívida com aqueles que nos seguem? Primeiro, em relação ao momento que vivemos, da pandemia, educação nesse momento da pandemia. Muito bem.
Eu não gostaria de dar a minha opinião, mas fornecer a vocês dados e informações para que vocês formem a própria opinião. Então, nesse período, a legislação, a Constituição está sendo simplesmente ignorada, a LDB está sendo simplesmente ignorada, a legislação está sendo interpretada de acordo com os interesses e conveniência de cada um. Portanto, esse tópico sobre legislação está totalmente prejudicado. Em relação à eficiência e à eficácia da gestão dos sistemas, passo a vocês alguns dados e informações relativos ao mês de julho. Lá no início, vocês têm as informações sobre tudo que transcorreu desde o início da pandemia do coronavírus. Muito bem. Agora, em julho, o IBGE publicou a PNAD 2019 com os resultados sobre a educação. E a PNAD diz assim: em 2019, o Brasil tinha 11 milhões de analfabetos acima dos 15 anos de idade. Segundo os critérios do IBGE, analfabetos são aqueles que não são capazes de ler e escrever nem ao menos um bilhete simples. A pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil publicou pesquisa que em 2019, 34% dos municípios não possuíam conexão. Nos domicílios onde as famílias têm renda até um salário mínimo, esse percentual é de 88%. O prefeito de uma grande capital, numa entrevista ao vivo num dos canais de televisão, disse em viva voz: primeiro preciso pensar em colocar água e luz nas casas da população, para depois pensar em internet. Pesquisa da Datafolha, feitas, e eu considero aqui opinião própria, a mais importante e representativa pesquisa desse período. Pesquisa feita com pais, alunos e professores. E passo para vocês alguns tópicos. Ao menos 53% dos alunos relataram desinteresse pelo ensino remoto. Além disso, em outros 61%, os alunos foi identificada uma dificuldade na manutenção da rotina das atividades em casa. Minha filha, depoimento de uma mãe, minha filha mais velha de 17 anos está no último ano do ensino médio e passou a assistir às aulas durante as madrugadas, para que os irmãos menores pudessem dividir o celular, o único celular da família durante o dia. Depoimento de uma professora: de minha turma de 45 estudantes, apenas 2 ou 3 estão online na hora da aula. As atividades são postadas, são colocadas, mas o aluno não tem acesso. O depoimento de um professor: eu me sinto inútil, porque não consigo avançar. Os alunos se logam tarde da noite e querem tirar dúvida, mas o horário das minhas aulas é das 7 às 12 horas, quando muitas vezes não tem ninguém online. Muito bem. Em julho, a instituição representativa da educação nos 26 estados e mais o Distrito Federal publicou uma nota em que leio para vocês um parágrafo que gostaria de destacar. A educação investiu 1 bilhão e 900 milhões em tecnologia durante esses 4 meses para atendimento dos alunos. Repito, investiu 1 bilhão e 900 milhões em tecnologia durante esses 4 meses para atendimento dos alunos, nesse cenário, nessa realidade que passei anteriormente a vocês. E aqui ficam, não vou comentar, ficam apenas algumas perguntas. Desse 1 bilhão e 900 milhões, quanto foi investido na melhoria da estrutura física das escolas?
escolas que os alunos vão voltar. Os alunos vão voltar para aquela mesma escola sem esgoto tratado, sem água tratada, sem ventilação, sem iluminação, com os vidros quebrados, sem banheiro adequado. É para essa escola, ou para algumas dessas escolas, que os alunos vão voltar. Quanto foi investido? Quanto foi investido na formação dos professores? Quanto foi investido no pagamento das horas extras dos professores? Quanto foi repassado para as empresas de tecnologia e informação? Qual o resultado da aprendizagem dos alunos nesses gastos de 1 bilhão e 900 milhões de reais? Qual o resultado na aprendizagem dos alunos? Me perguntam sobre a avaliação dos alunos nesse período. Eu sugiro que vejam o nosso vídeo número 22, que lá está a nossa sugestão, a nossa contribuição sobre avaliação dos alunos. Neste momento, apenas complemento se o que deveria ser avaliado é o aluno, ou que deveria ser avaliada a prestação de serviços disponibilizado aos alunos. Devemos avaliar se o aluno aprendeu alguma coisa nesse período, ou deveríamos avaliar a eficiência e a qualidade do serviço público prestado aos alunos durante esse período. Em relação ao retorno das atividades, sugiro lá no nosso vídeo número 13, está também a nossa contribuição e a nossa sugestão sobre a organização do reinício das atividades. Então, essa era uma questão que tinha em aberto para dar uma devolutiva para vocês. E, como disse no início, estamos dando um encaminhamento para a conclusão da nossa participação e das nossas contribuições para a educação no Brasil durante esse período da pandemia. No próximo vídeo trataremos do Fundeb. Por enquanto, muito obrigado.